Continuando no nosso assunto de cinemática, hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado, né? Que é o que ficou faltando. A gente tinha estudado o movimento uniforme e hoje a gente vai ver o movimento uniformemente variado. Falando especificamente da aceleração e a função do movimento uniformemente variado. Só recordando, né, o que a gente viu na aula anterior, o movimento uniforme é aquele onde a velocidade escalar é constante. Então a gente não vai ter nem aceleração nem desaceleração. A velocidade média é constante, a velocidade escalar média. Já no movimento uniformemente variado, o MUV, a gente vai ter o contrário. Tá? Como o próprio nome sugere, vamos estudar um movimento que muda de forma uniforme. Então é um movimento que tem aceleração, né, seja ela positiva ou negativa, só que é uma aceleração constante. Tá? A velocidade vai estar mudando de forma uniforme. Ela não vai estar mudando de forma desordenada, acelerando, desacelerando indefinidamente. Tá bom? Então a gente vai ter uma aceleração constante. Por isso que a gente chama de um movimento uniformemente variado, porque ele varia, mas de forma uniforme. Então a gente tem que a aceleração média é constante, e a gente vai ter a equação da aceleração média, né, que é AM igual a A. Por quê? Porque a aceleração média vai ser a própria aceleração, né, já que ela não vai variar. Vai ser igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo, né, já que essa equação é a equação da aceleração. Né, é você pegar a variação da velocidade num intervalo de tempo, correto? Assim você encontra a aceleração. Ela vai ser igual à própria aceleração, né, do movimento uniformemente variado, porque a aceleração não varia. Por isso que a aceleração média é igual à própria aceleração. A gente chegou a ver isso lá no estudo da velocidade média. Não sei se vocês lembram, a gente viu essa igualdade, né? Quando a velocidade de um corpo ela é constante no intervalo, né, de espaço percorrido, a velocidade média é igual à própria velocidade do corpo, né, nesse intervalo. Voltando, né, repassando, a aceleração média é igual à aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a uma constante. A gente vai ter aqui a unidade da aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um corpo acelerando. Aqui, devido à aceleração da gravidade. Então, o Remy, que está caindo aqui nesse GIF, ele está caindo no movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade dele não é constante, porém a aceleração é. E qual é essa aceleração? É 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, né, aproximadamente. Então a velocidade dele está aumentando, mas de uma forma uniforme. Logo a gente consegue calcular qual vai ser a velocidade dele num determinado ponto desse movimento, dessa queda. A gente vai ter então a função horária da velocidade. Então voltando, a aceleração, né, a gente acabou de ver nos slides anteriores, é igual a ΔV sobre ΔT, né? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Destrinchando essa equação, a gente vai ter o quê? ΔV, né, como eu havia dito, é velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Mas, recordando o que a gente viu na aula anterior, quando a gente está estudando o movimento, né, na cinemática, a gente parte do tempo igual a zero, né? A gente começa a contar do tempo inicial igual a zero. A gente começa a contar dos 5, dos 6, né, segundos, porque não faz sentido. Então, a gente pode simplesmente eliminar esse menos t0 aqui, porque ele é igual a zero, correto? Então, a gente vai ficar com o quê? A aceleração igual a v, que é a velocidade final, menos velocidade inicial, dividido por t final. A gente fica então com AT igual a V final menos V inicial. E a gente vai ter que, passando esse menos V aqui, menos V inicial, para o outro lado somando, a gente vai ter que V é igual a V0 mais AT, aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então essa é a função horária da velocidade.
Vamos exercitar agora o que a gente viu nessa aula com esses exercícios que a gente vai resolver agora. O exercício diz o seguinte: a equação horária apresentada a seguir fornece a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Ou seja, alguém jogou, né, um objeto para cima e descreveu a função horária desse movimento, né, da velocidade desse corpo que foi lançado para cima. E a equação está aqui, né? V igual a 25 menos 10t. O exercício pede o seguinte: determine, letra A, a velocidade inicial e a aceleração da pedra. Letra B, a velocidade da pedra no instante t igual a 4 segundos. Letra C, verifique se há inversão no sentido de movimento e se houver, em que instante isso ocorre. E letra D, classifique o movimento nos instantes t igual a 2 segundos e t igual a 4 segundos. Então vamos lá, vamos começar pela letra A e a letra B, né? A letra A está pedindo a velocidade inicial e a aceleração da pedra. Questão muito simples, né? Afinal, é só a gente comparar a equação que foi dada no exercício com a equação que a gente tem, né? A função horária da velocidade. E comparando essas duas equações, a gente sabe que a velocidade inicial vai ser o 25, né? E a aceleração vai ser o menos 10. Ou seja, a velocidade inicial é igual a 25 metros por segundo e a aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui é muito importante vocês perceberem que a gente sempre vai estar atribuindo o sinal que está na frente da aceleração com o valor da aceleração, correto? Quando é mais, quando é positivo, a gente pode omitir, mas quando é negativo a gente não pode omitir, porque esse sinal faz parte do valor da aceleração. Então vamos à letra B, que pede a velocidade da pedra no instante t igual a 4 segundos. E é uma questão muito simples também, né? Porque a gente simplesmente precisa substituir o tempo pelo 4 segundos, né? Que é o que está pedindo aqui, é um instante que está pedindo. Vale relembrar que se esse tempo estivesse sendo dado em minutos, a gente teria que passar para segundos, né? Porque é como a gente viu, toda vez que a gente for trabalhar com tempo, a gente sempre vai dar ele em segundos, porque é a unidade definida pelo Sistema Internacional de Medidas. Então a gente substitui aqui na equação que foi dada, né, o t por 4 segundos. A gente vai ter então que a velocidade final é igual a 25 menos 40, né, afinal é menos 10 vezes 4, a aceleração, né, vezes o tempo. 25 menos 40 é igual a menos 15 metros por segundo. O que isso indica, né, esse menos aqui na frente do 15? Como que a gente encontrou uma velocidade negativa? Por que, né, que a gente encontrou essa velocidade negativa? Bom, porque a gente adotou o referencial para cima, né? Porque esse menos 10 aqui está indicando a aceleração da gravidade, né? Então, se a gente adotou o referencial para cima, a gente está indicando que a velocidade está diminuindo conforme o tempo passa, né? Porque a aceleração é para baixo, a aceleração puxa. Então, se o referencial é para cima, né, a aceleração tem que ter o sinal oposto, então o sinal negativo. Então, quando a gente encontra a velocidade negativa aqui, a gente entende que no instante t igual a 4 segundos, esse objeto já está caindo. Se fosse positivo, né, o valor fosse positivo, então a velocidade estaria na mesma direção do referencial, no mesmo sentido do referencial. Como o sinal está negativo, isso indica que a velocidade, né, o movimento, está no sentido oposto do referencial adotado. Ou seja, o objeto já está caindo no instante t igual a 4 segundos. Se fosse uma velocidade positiva aqui, indicaria que o objeto ainda está subindo. Vamos então à letra C, que pede para a gente verificar se há inversão no sentido do movimento e se houver, em que instante isso aconteceu. Bom, é claro que houve inversão no sentido do movimento. Por quê? A velocidade inicial é 25 metros por segundo e no instante t igual a 4 segundos a velocidade é negativa, indicando que inverteu o sentido do movimento,
Antes esse objeto estava subindo, agora ele está caindo. Então houve a inversão. Em qual instante isso aconteceu? Bom, no instante em que o corpo parou de subir, né? Ou seja, a velocidade dele era 0. Então ele subiu até um instante, até a velocidade dele ficar igual a 0, e aí ele começou a cair. Então, para a gente descobrir qual que foi esse tempo necessário para ele zerar a sua velocidade final, basta a gente colocar aqui V igual a 0, e aí a gente vai encontrar o instante em que o corpo começa a cair, correto? Então a gente vai ter 0 igual a 25, que é a velocidade inicial, 25 metros por segundo, menos 10t, que é o 10t da própria fórmula, né? 25 menos 10t da própria fórmula. A gente vai ter então, né, passando esse 10t para o outro lado, somando 10t igual a 25, e passa o 10 dividindo, né, já que está multiplicando aqui o t, a gente passa ele dividindo 25, a gente vai ter então que t é igual a 2,5 segundos, ou seja, foi necessário 2,5 segundos para que esse corpo atingisse a altura máxima e começasse a cair, ou seja, invertendo o sentido do seu movimento. Vamos à letra D, então, que pede para a gente classificar o movimento nos instantes t igual a 2 segundos e t igual a 4 segundos. Bom, no instante t igual a 2 segundos, a gente vai encontrar a velocidade simplesmente substituindo na equação que foi dada, né? Então, a gente vai ter V igual a 25 menos 10 vezes 2, né, que é os 2 segundos que foi dado aqui, né, no instante. A gente vai ter, então, V igual a 25 menos 20 e V igual a 5 metros por segundo. Como é que a gente classifica esse movimento? Se é um movimento no sentido do referencial, ele é um movimento progressivo. Se é um movimento no sentido contrário do referencial, é um movimento retrógrado. No caso, como a velocidade é positiva, né, no instante t igual a 2 segundos, o corpo está subindo, ou seja, o corpo está no mesmo sentido do referencial, movimento progressivo. Agora, se ele é acelerado ou retardado, basta a gente usar a lógica aqui, né? Se a aceleração está puxando ele para baixo ou ele está subindo, ele está diminuindo sua velocidade, ou seja, uma aceleração negativa, né? Logo, o movimento é retardado, está perdendo velocidade. Por quê? Porque ele está subindo. No outro caso, no instante t igual a 4 segundos, basta a gente fazer a mesma coisa, substituir a equação dada, a gente vai chegar que a velocidade é igual a menos 5 metros por segundo, ou seja, isso está indicando, como a gente viu, que o corpo está caindo, e se ele está caindo, e a gente tinha adotado o referencial, né, o sentido referencial para cima, o movimento é retrógrado, né? Não é um movimento progressivo, ele não está progredindo no sentido do referencial, ele está caindo, né? Ele está no sentido contrário do referencial, ou seja, um movimento retrógrado. E é um movimento acelerado. Por quê? Porque o movimento é no mesmo sentido da aceleração. Então, se temos um movimento com um sentido igual ao sentido da aceleração, esse corpo vai ganhar velocidade. É um corpo que está sendo acelerado. Ou seja, movimento retrógrado e acelerado no instante t igual a 4 segundos. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é um movimento uniformemente variado. Espero que vocês tenham compreendido a função horária da velocidade. E a gente volta nas próximas aulas ainda falando do movimento uniformemente variado. Aguardo vocês em breve.